Agora vamos para Gênesis 6, meu querido. Tá me ouvindo bem? Acho que deu uma... Tá dando um lagzinho. Tá me ouvindo deu uma pequena bem? falhada agora, mas deu. Ok. Pronto, ok. Sim. Veja só, o que é que você pode nos dizer de imediato, vai lá, acerca dos chamados filhos de Deus? Não é? Isso é uma pergunta. Filhos de Deus em Gênesis 6, não é? Com sua experiência, com sua expertise no hebraico, não é? E também no aramaico, você que estudou 1 ano no aramaico, com a sua expertise de hebraísta, o que é que você pode nos dizer desse nome ali, Gênesis, filhos de Deus? Isso é um ponto, certo? E depois eu vou perguntar também de outro termo que está associado àquele ali, que são os Nefilim, né? Que são aqueles que alguns afirmam que eram gigantes, os gigantes, outros dizem que eram os caídos, não é? E eu tenho aqui, inclusive, um artigo seu de 2013, né? Um artigo seu... Isso mesmo. Um artigo seu de 2013 que fala que tem uma tradução, inclusive, do hebraico, uma tradução que eu achei muito interessante, a tradução que você fez. Mas eu queria que você começasse a falar do o que quer dizer aquele termo, filhos de Deus, lá em Gênesis 6. Bom, em termos gerais, a expressão filhos de Deus em hebraico é a expressão Bnei Ha-Elohim, Bnei Ha-Elohim, que quer dizer ao pé da letra filhos de Deus ou filhos dos deuses, tá? A depender do contexto, tá? A depender, obviamente, do contexto. Ocorre o seguinte, pastor Arthur, sempre que a expressão Bnei Ha-Elohim, filhos de Deus, ocorrem no Antigo Testamento, elas sempre referem-se a seres, digamos que sobrenaturais e não a seres humanos. Sim. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 6, que é o objeto do nosso estudo, da nossa conversa, né? Gênesis 6, versículos 2 e 4, Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, Jó no capítulo 38, versículo 7, sem o artigo, em todos esses textos, e se talvez formos incluir os Salmos 29 e 89, com ligeiras mudanças nesses outros contextos, sempre essa expressão diz respeito a seres angelicais, sobrenaturais. Então, eu diria que em termos linguísticos, Bnei Ha-Elohim quer dizer anjos, ou seres sobrenaturais. E foi assim que os estudiosos, desde a antiguidade, a interpretação mais antiga de Gênesis 6, quanto à identidade e natureza dos Bnei Ha-Elohim, foi a de que eles eram, de fato, anjos. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, a maioria dos estudiosos entenderam assim. Eu, portanto, sigo também a mesma leitura e o mesmo tipo de pressuposto linguístico nesse sentido. Para você, vai lá, então, aquele texto se refere a anjos. Anjos, anjos. Os Bnei Ha-Elohim são anjos, visto que, de novo, em todas as ocorrências, não tantas assim, né, são poucas, mas em todas as ocorrências dessa expressão no Antigo Testamento, a referência é a seres angelicais. Portanto, eu não poderia ver outros seres, né, a não ser estes, seres angelicais. Entendo. É interessante, não é isso aí? Interessante. Eu tenho a mesma opinião, não é? Mas você falou do período, por exemplo, patrístico, né? Eu observo o seguinte, e eu queria saber de você, vai lá, tanto do período patrístico, certo? Que é o início, vamos dizer assim, da igreja antiga, né? Depois do período apostólico, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, elas saberem sobre o que estamos falando. Então, olha só, o período patrístico ali, século II, século III, século IV depois de Cristo. Veja só, a pergunta é a maioria dos patrísticos, né, que confirma isto, e
Em relação aos judeus, como é que os judeus veem esse texto? O que é que eles dizem? Né? O que é que majoritariamente, se você tiver esse dado, puder nos dizer, os judeus daquele período, eles falavam, eles diziam o quê, Vailate? Então, vamos lá. O que ocorre dentre os documentos judaicos, vamos lá. Na verdade, diversos textos, diversos autores, documentos da antiguidade judaico-cristã, e aí eu estou me referindo ao período que, digamos, começa ali com o 3º século antes de Cristo, que é o período aproximado entre 3º ao 1º séculos antes de Cristo, quando a Septuaginta é escrita, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Então, de lá até o 5º século depois de Cristo, que é o período também da patrística, né, dos pais da igreja, a opinião que predomina entre judeus e cristãos, estudiosos, textos, documentos judaico-cristãos, a opinião predominante é a de que esses Bnei Elohim, estes seres de Gênesis 6, eles são ou anjos, ou divindades, semideuses, enfim, seres sobrenaturais, não são seres humanos, tá? Essa é a opinião predominante. Então, em termos judaicos, nós podemos citar alguns documentos, a própria Septuaginta, né? A própria Septuaginta, ela vai trazer esse tipo de leitura, a textos pseudepígrafos, como 1 Enoque, capítulo 6, versículos 1 a 4, outro texto dentre os livros apócrifos, pseudepígrafos, Jubileus vai dizer isso, 2 Enoque dirá isso, Flávio Joséfo, já num período mais tardio, né, no 1º século, Flávio Joséfo vive ali entre a década de 30 até a década de 90 do primeiro século. Só um minutinho, Vailate, só um minutinho. Você falou de Jubileus. Jubileus é um livro apócrifo, não é isso? Isso. Jubileus, um livro apócrifo pseudepígrafo. Eles têm textos onde eles falam de várias coisas, vários documentos, né? Qual é a diferença, Vailate, entre apócrifo e pseudepígrafo? Olha, a palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que quer dizer algo oculto ou escondido. E os estudiosos entenderam que esses textos trazem conteúdos que, vez por outra, divergem e muitas vezes trazendo elementos folclóricos, absurdos, que destoam profundamente do cristianismo ou de uma compreensão mais ortodoxa das escrituras. Os textos pseudepígrafos, né? Pseudos, falso, epígrafe, a ideia de algo que é escrito, ou seja, são textos cuja autoria falsamente é atribuída a determinados autores. Por exemplo, 1 Enoque atribui-se a sua autoria ao Enoque bíblico genesiano, né? 2 Enoque também ao Enoque do contexto bíblico e assim por diante. Então, essa é a ideia. Um texto apócrifo, ele traz um conteúdo, digamos que espúrio, não ortodoxo, não bíblico, não condizente com as escrituras, e um texto pseudepígrafo, embora possa ter essas características do apócrifo, todavia, ele é falsamente atribuído a um determinado personagem bíblico, que não é necessariamente seu autor, mas isto é feito a fim de conferir-lhe maior peso. Né? Então eu atribuo ao Enoque, porque o Enoque foi uma personagem importante, e, portanto, atribuir um livro à sua lavra, vamos dizer que conferirá maior aceitação ao mesmo. Tá? Isso era comum, não era, Vailate? Parecia ser comum antigamente. Isso, né? O 1 Enoque, dependendo dos estudiosos, vão colocar entre o 2º século antes de Cristo até o 1º depois de Cristo. Dependendo de quem datar ali, essas datações são muito controversas, né? Mas é mais ou menos isso. Tá? Então, esses livros, o Gênesis apócrifo, o Targum pseudo-Jonatã, de Gênesis 6, que é escrito em aramaico. Então, todos esses documentos, entre outros, o documento de Damasco, de Qumran, dentre outros, todos eles entendem que os Bnei Elohim são ou anjos, ou seres sobrenaturais, ou alguma outra coisa, mas não homens, tá? No contexto judaico. No contexto cristão, quem é que defende também essa leitura semelhante à que nós estamos defendendo? Nós temos Irineu de Leão, Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Tertuliano,
o conceituador da Trindade, né, Tertuliano, Ambrósio de Milão, Jerônimo, Sulpício Severo, já num contexto mais romano, né, na sua obra História, no capítulo 1º, artigo 2º, enfim, dentre tantos outros estudiosos. Então, estes, em geral, entre outros, no judaísmo e no cristianismo, entre terceiros séculos antes de Cristo até o quinto depois, em geral, entendem que os Bnei Elohim são ou anjos, ou seres divinos, ou sobrenaturais, ou divindades, qualquer coisa menos seres humanos.